Olá pessoal, vamos aí para a segunda parte da nossa aula de hoje, da semana 1 do PET 2. Eu estava falando aí na primeira parte da aula que eu tinha uma substância aqui dentro desse frasco, tampado, eu coloquei álcool e esse álcool começou a evaporar. Tanto é que a gente observa aqui que está começando a ficar suado a parte interna desse frasco, ok? Então esse vapor que eu tenho aqui dentro desta estrutura, desse recipiente, é o vapor de álcool. Eu tenho, então, uma pressão que esse vapor de álcool causa aqui dentro. Se essa pressão for muito alta, por exemplo, se isso aqui fosse uma tampa de plástico, por exemplo, poderia até ser empurrada para fora. Então, dependendo da pressão que esse vapor faça dentro do frasco, essa tampa pode ser arremessada. Então, existe uma pressão de vapores aqui dentro, ok? Agora, como que eu posso aumentar ou diminuir essa pressão do vapor? Quais são os fenômenos que eu posso observar aqui que se relacionam com esse aumento da pressão do vapor? Tá? Então, essa segunda parte vai falar desses 5 tópicos. Então, bem rapidamente, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses fatores no aumento ou na diminuição da pressão do vapor de um líquido, tá bom? A primeira a gente vai ter aqui, ó, a volatilidade de um líquido. E o que é volatilidade de um líquido? Então, ser um líquido volátil significa que ele evapora fácil. Então, por exemplo, aproveitando aqui o próprio algodão e o próprio álcool. Se a gente passa um álcool no braço, a gente observa que esse álcool some rápido. Se eu passasse um algodão com água e outro com álcool, qual que iria evaporar primeiro? Né? Então, pela experiência que a gente tem, o álcool evapora primeiro. Então, ele é mais volátil do que a água. Então, neste esquema aqui que eu já expliquei para vocês, eu tenho água líquida, água vapor. Aqui eu tenho nesse outro frasco álcool líquido e álcool vapor. Se a gente for observar esse reloginho aqui, ó, é chamado de manômetro. Ele vai medir quanto de vapor eu tenho. Então, ele está medindo muito mais vapor de álcool do que vapor de água. Então, significa que o álcool é mais volátil do que a água. Certo? Então, a volatilidade é isso. Para saber qual é aquele material que gera mais vapor, eu tenho que saber qual que é o mais volátil. E a volatilidade tem a ver com a união que estas moléculas têm entre si. Então, a união entre as moléculas de álcool é mais frágil, são mais frágeis do que a união de moléculas de água. Então, por exemplo, se esse pincel aqui fosse moléculas de álcool, é mais fácil da gente desligar moléculas de álcool do que as moléculas de água. É mais difícil da gente tirar ou desmembrar a união dessas moléculas de água, porque tem uma força de união muito maior. Tá? Então, beleza. Temperatura. Temperatura tem a ver com pressão de vapor, igual eu falei para vocês ali da panela de pressão. Tá? Então, se eu aumentar a temperatura de um frasco ou de um recipiente, a evaporação aumenta. Então, por exemplo, se eu pegar esse frasco com álcool e eu colocar a uma determinada temperatura, eu colocar uma lamparina aqui embaixo e aquecer, eu vou observar que eu produzo mais vapores. Então, a minha pressão de vapor então pode aumentar. Então, pessoal, quando eu falo o seguinte, que à medida que aumenta a temperatura de um líquido, aumenta a pressão de vapor. Tá? Então, exemplo, água pura a 20 graus tem pouco vapor. Água pura a 100 graus, com ela fervendo, é muito vapor. Então, a gente observa isso na panela de pressão, quando a gente está cozinhando, por exemplo, quando a gente está preparando, a gente está fervendo uma água para poder fazer o macarrão. Você coloca uma tampa, às vezes essa tampa pode até ser jogada fora, porque aumentou-se a pressão do vapor. Ok? Letra C, pressão atmosférica. Qual é a relação da pressão do ar com a pressão de vapor? Então, imagina o seguinte. Todas as vezes, pessoal, eu vou destampar agora aqui para a gente entender. Eu tenho álcool, ele está evaporando, normal, a gente sente até o cheiro. Então, significa que ele virou molécula de forma vaporizada. E eu tenho a pressão do ar. A pressão do ar é como se ela estivesse empurrando
né? Invisivelmente aqui a gente não vê, a gente está empurrando estas moléculas de vapor do álcool para dentro do frasco. Então tem uma força invisível que faz, né, essa força contrária. Então, todas as vezes que a força do ar for muito alta, a gente fala que a pressão atmosférica é alta, ela vai empurrar as moléculas para dentro do frasco. Então, isso acontece quando a pressão atmosférica do ar é muito alta. Então, na Holanda, por exemplo. Agora, se a pressão do ar for baixa, significa que eu tenho pouca força. Então, é mais fácil dessas moléculas transformarem-se em vapor. Por exemplo, no Everest. Everest, a pressão do ar é baixa. Então, é muito fácil da gente evaporar aquelas moléculas de álcool, de água, ou qualquer que seja o líquido. Tá? Então, todas as vezes que um líquido ferver, é porque a pressão do ar se igualou à pressão do vapor. Então, aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, a nossa pressão atmosférica é um pouco menor do que ao nível do mar, né? Como a gente está em regiões de serra, a nossa pressão atmosférica é um pouquinho mais baixa do que 1 atm. Então, a água, se ela estiver pura, por exemplo, ela ferverá menos do que 100 graus. Exatamente porque a força, a pressão do ar é mais baixa, então a água não encontra tanta resistência para ela poder transformar-se em vapor. Então, se eu tiver uma temperatura de ebulição menor, no caso do líquido, é porque a pressão atmosférica também está menor. Elas são diretamente proporcionais. Beleza? Letra D. Adição de um soluto não volátil. Pensa num experimento que pode acontecer com vocês. A gente está fazendo café, está preparando café. A água está fervendo lá no fogão, certo? Aí a gente vai colocar o açúcar. Observe que na hora que a água está fervendo, ao colocar umas colheres de açúcar na água, né, para adoçar o café, a água dá uma parada na fervura. Ela fica alguns segundos sem ferver. Depois ela volta a ferver de novo, ok? Se tivéssemos colocado um termômetro na água fervendo antes do açúcar, ele ia medir por volta de 100 graus, né? Quando a gente coloca o açúcar, ela para de ferver. Aí a gente observa que, ao voltar a ferver novamente aquela água, a temperatura subiu um pouco. Então, para a água voltar a ferver, para a pressão do vapor voltar a ser igual à pressão do ar, eu precisei de aumentar um pouco a temperatura. Então, todas as vezes que eu colocar um soluto não volátil, o que é um soluto não volátil? É um soluto que não evapora fácil. Se eu colocar álcool, o álcool é um soluto volátil. Eu falo, por exemplo, açúcar, sal de cozinha. Se eu adicionar esses solutos não voláteis na água, eu causo um abaixamento da pressão de vapor. Se ela para de ferver, é porque ela baixou a pressão de vapor, certo? Então, todas as vezes que eu colocar sal na água, aqui está até uma figurinha aqui, ó, eu estou colocando sal numa água, aquele vaporzinho ele abaixa, mas por poucos segundos. Alguns segundos depois, ela volta a ferver de novo, só que ela volta a ferver numa temperatura maior, até estabilizar novamente, tá bom? Aqui é uma interpretação de gráfico que vai apresentar para vocês nos PETs. Todas as vezes que eu tiver um gráfico desse jeito aqui, ó, eu vou interpretar assim. Eu vou ter a pressão do vapor, obviamente, tá? Que à medida que a gente sobe essa seta aqui, a pressão vai aumentando. Pressão baixa, pressão alta. E aqui está a temperatura baixa e a temperatura vai aumentando, ok? Tá vendo essa linha mais vermelha? Significa que eu tenho um líquido puro. Então, por exemplo, água pura. Pode ser H2O puro. Sem açúcar, sem nada, certo? H2O puro. Se a gente observar aqui e traçar um ponto em comum, ó, eu vou cruzar os dois pontos, eixo das ordenadas com o eixo das abscissas, exatamente nesse ponto aqui, eu vou ter uma temperatura, pode ser, por exemplo, aqui 100 graus, se for para a água, 100 graus a água ferve, né? A água ao nível do mar, tá? Que eu estou falando. A 100 graus a água ferve. E qual seria a pressão que essa água ferve? Lembra da primeira pergunta que eu fiz? Quando é que um líquido ferve?
quando a temperatura chegar a 100 graus, no caso, ao nível do mar, e a temperatura de 100 graus faz com que a água tenha uma pressão de vapor de 1 atm. Então, se eu tiver ao nível do mar, a pressão de vapor for de 1 atm e for igual à pressão do ar, que também vai ser de 1 atm, a água ferve. Então, a água ferve, ou qualquer líquido ferve, quando a sua pressão de vapor for igual à pressão do ar, certo? Então, no caso da água, a pressão aqui de vapor ele vai alcançar 1 atm, ou seja, 1 atmosfera é a pressão da água. Então, nesse caso, a água ferveu, beleza? Agora, se eu coloco açúcar ou sal na água, olha o que acontece. Ele vai ficar 100 graus, o termômetro está acusando 100 graus, só que vai dar uma baixada na pressão do vapor. Ele para de ferver. Então, se parou de ferver, a pressão de vapor ficou menor do que a pressão do ar. Se a pressão de vapor ficou menor do que a pressão do ar, ele parou de ferver. Até que, alguns minutos depois, algum tempo depois, né? Aqui é uma variação de tempo, ele volta de novo a ferver, porque a pressão de vapor aqui atingiu de novo 1 atm, mas ele atingiu 1 atm com uma temperatura um pouco maior, né? Então, para voltar a ferver, ele tem que alcançar uma temperatura um pouquinho maior, tá bom? E por último, para a gente interpretar, a concentração de uma solução, ela interfere na pressão do vapor. Ou seja, desses dois frascos aqui, qual que é o mais concentrado? Ó, a gente tem um frasco com 2 mols por litro de sal de cozinha e o outro frasco com 1 mol por litro, né, de sal de cozinha. Todos os dois têm o mesmo volume. Então, olha só aqui no meu desenho. Ó. Eu tenho aqui, no meu quadro, 2 frascos. Eu tenho aqui um de 1 mol por litro e o outro eu tenho de 2 mols por litro. O frasco 2 está muito mais concentrado. Então, eu tenho mais sal nesse frasco 2 do que o frasco 1. Ou seja, é como se esse sal segurasse mais a água, ele interferisse na evaporação. Então aqui eu vou evaporar, ou vou ferver mais água. Aqui, no caso, não, desculpe, né? No frasco 1 é o menos concentrado. Então eu vou ferver, eu vou conseguir transformar esta água em vapor muito mais fácil do que no mais concentrado. É como se essas partículas de sal segurassem mais as moléculas de água. Então, eu tenho mais vapor no frasco 1 do que no frasco 2. Então, quanto mais concentrado tiver aquela solução, é menor a pressão de vapor. Então, aqui eu tenho menor pressão de vapor. Tá? Quanto mais concentrado, menor é a pressão do vapor. Então, a gente tem que analisar qual copo está mais ou menos concentrado. Beleza? Então aqui, pessoal, a gente chegou aí, né, ao final dessa primeira parte aí, que é a tonoscopia. Vocês têm esta atividade aí do PET da semana 1 sobre tonoscopia. Se tiver uma outra dúvida, tem o link no próprio PET de uma aula de 2 professores apresentando aí essas propriedades coligativas. É interessante vocês assistirem a outras aulas também, para aprofundar mais um pouco o conhecimento, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato comigo, pelo grupo, tá? Ou pelo Conexão Escola, que é o chat que a gente tem, que não consome o banco de dados de vocês aí. Beleza? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Obrigado, pessoal. Valeu. Abração.